A febre por si só não é indicativo de correr para emergência, muito menos no iniciozinho, né? Geralmente as crianças menores, assim, acho que até 5 anos, a grande maioria são infecções virais. Tô sentindo que eu vou ficar doente. Você vai aquela moleza, aquele mal-estar. É aquele primeiro dia, sabe? Você fala, nossa, hoje eu não tô legal, parece que eu vou ficar doente. Eu tô querendo ficar doente, né? É isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado Criança, aqui do Toda a Família Tem. É um programa que o objetivo é esse mesmo, a gente fala bastante sobre os cuidados básicos com as crianças, o que a gente precisa fazer, quando levar meu filho no médico, quando levar na emergência, sono, alimentação, tudo isso a gente vai passar aqui para vocês ao longo das próximas semanas, então espero que vocês gostem, sigam a gente, mandem seus comentários, compartilhem. E é isso. Tô aqui com a Marissan Salles, que vai estar aqui com a gente sempre. Bom dia. Ela é pediatra. Quer falar um pouquinho sobre você? Falo sim, vamos lá. Eu sou a Marissan, eu sou médica pediatra, né? Faço pediatria integrativa. E com base na pediatria integrativa, eu cuido das crianças no consultório, com os pais, para dar uma infância mais plena para as crianças, né? Com mais saúde, com mais conhecimento das famílias, para empoderar as famílias para cuidar dos seus filhos, né? Eu acho que é o objetivo principal, é empoderar as famílias para conhecer seus filhos e saber cuidar dos seus filhos especificamente, sem fórmula mágica, para cada um ser pleno naquilo que é, ser melhor no que se é, né? Exato. E aí, nesse primeiro programa, a gente trouxe um tema que eu acho que é super interessante, que é que todo mundo que tem filho, seja pai de primeira viagem, de segunda, a gente sempre fica mais ou menos assim, sem saber exatamente qual é o momento certo que a gente tem que levar a criança para emergência. Por mais que a gente tenha contato com o pediatra, esteja falando com ele no WhatsApp, às vezes a gente fica meio confuso. Quais são os sinais de que chegou a hora, eu preciso levar meu filho na emergência? Essa é uma pergunta que surge sempre, assim, né, com os pacientes que eu acompanho. Primeiro é ter seu pediatra, né? Sempre, sempre. A gente fica até na dúvida de saber, meu bebê nasceu, que momento eu vou no pediatra, a primeira consulta. Mas começar o quanto antes. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os pacientes é manter o contato com o seu pediatra, né? Eu sempre falo, a primeira coisa é apoio. Apoio. Eu estar ali para aquele paciente. Então, independente da causa e da dúvida, eu sempre falo, entre em contato comigo. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é apoiar. Dar essa segurança para a família de que eu tô ali e que eu vou poder ajudar, né? No sentido de estar orientando o que fazer, né? Então, a primeira coisa é contar com o apoio de alguém. De preferência do seu médico. Que você vai poder estar ali, falar o que você está pensando, as suas dúvidas, a sua angústia, e que entenda a sua angústia sem julgar, né? Que tá ali com você para te orientar o que fazer. E na emergência, é uma grande questão, né? Eu sempre prefiro que os pacientes tratem e possam ir no consultório para eu atender, para eu manter a continuidade do tratamento, avaliar hoje, avaliar daqui a 2 dias se for necessário, avaliar daqui a 3 dias se necessário, e manter esse cuidado. Mas surge sempre essa coisa, e agora, eu vou na emergência ou não, né? A emergência, eu acho que é o momento que realmente a criança não está bem e precisa de um acesso venoso, de oxigênio, né? De uma investigação mais profunda que a gente não consegue fazer no consultório. Mas por exemplo, assim, o bebê ou a criança tá com algum sinal, enfim, eu tô em casa, é de noite, às vezes o pediatra não tá acessível, tá no meio de de uma consulta, ou tá no hospital, não tô conseguindo ter um retorno como se espera, né? Mesmo porque, às vezes, por causa do horário. Uhum. Quais são os sinais de gravidade, assim? Eu tô em casa, tô à noite, o que eu preciso observar na criança para entender que aquele momento, por mais que o pediatra ainda não tenha me respondido, eu falo, não, eu não vou esperar, eu vou levar meu filho agora. Eu sempre, assim, bebezinho pequenininho, até 2 meses, é um momento muito frágil, né? O momento que a criança são os primeiros momentos, a criança tá sem vacina ainda, então, até 2 meses, a gente considera febre ou qualquer tipo de alteração é necessária de ir para o hospital. Então, assim, se uma criança está com febre antes dos 2 meses, tem que ir para o hospital para avaliar, porque não é normal que uma criança tenha febre. Pode ser desidratação,
pode ser uma infecção, né? Então, a criança até 2 meses tem que ser avaliada no hospital para ver qual é a questão dessa febre. A partir de 2 meses, tem várias coisas, né? A vacina pode dar febre, né? Mas a gente sempre tem que avaliar algumas questões. A primeira questão é, a criança que você está em casa começou a dar febre. Febre é uma coisa relativa. Febre é o corpo da gente brigando contra alguma coisa, né? E a gente tem, agora que teve essa pandemia, que as crianças voltaram ao convívio social e os vírus que estavam meio que adormecidos voltaram com tudo, as pessoas conseguiram até entender melhor o conceito das viroses, né? A gente tem um monte de vírus. E cada vírus gera uma reação no corpo. Tem vírus que é dor de garganta e febre de 3 em 3 horas, alta, 39,5. Tem vírus que são mais diarreia, vômito, uma febrinha baixa a cada 12 horas. Então, febre por si só é uma das coisas que os pacientes me perguntam. Febre alta, eu tenho que correr para emergência? Deu a primeira febre, eu tenho que correr? Não. A não ser que seja mais novo que 2 meses. Isso. Ou, assim, uma febre, obviamente, que não ceda ao medicamento. Mas a primeira coisa febre não é sinônimo de gravidade. Então, veio a febre, primeira febre, 39, quer dizer que o bebê está grave, a criança está grave, precisa ir para emergência? Não. A gente precisa avaliar que cada virose tem o seu padrão de febre. Como eu falei, tem a questão da garganta. Virose que pega a garganta, geralmente dão febres mais altas. E se a criança for mais velha, a imunidade é melhor e ela briga mais contra os invasores. Então, a febre costuma ser mais alta do que uma criança pequena. Uma criança menorzinha, abaixo de 1 ano, as febres são 38, 38,5. Uma criança mais velha, 39, 39,5, e depende do vírus. Então, a febre por si só não é indicativo de correr para emergência, muito menos no iniciozinho, né? Geralmente, as crianças menores, assim, acho que até 5 anos, a grande maioria são infecções virais, que tem um ciclo. O vírus entra, se desenvolve, gera sintoma, faz um pico da infecção em torno de 3 dias, e é comum que se mantenha até 5, 7 dias. Então, toda virose tem um ciclo. Eu correr para emergência, às vezes, com a primeira febre, mesmo sendo uma febre alta, não vai me ajudar muito, a não ser que seja uma febre que realmente não cede ao remédio. Mas você tem que ter, primeira coisa, ter febre, você tem que falar com o seu pediatra, usar o medicamento e baixar a febre, antes de qualquer coisa. Então, a febre por si só não é um indicativo de gravidade, né? A segunda coisa como o seu filho está ficando entre as febres. Então, eu tenho uma febre, na hora da febre não tem jeito, a criança fica caída, a temperatura corporal sobe, ela fica meio vermelha, o coraçãozinho fica acelerado, a respiração fica ofegante, fica pesada. Mas, nossa, ele está com falta de ar. Primeiro, eu preciso baixar essa febre para avaliar o meu filho entre as febres. Então, a febre estava 39,5, ele está com a respiração pesada, está caído, está amuado, está tristinho, não quer comer nada, ou vomitou, coração está acelerado. Os pais falam muito comigo sobre isso. E aí, eu tenho que correr para emergência porque ele está mal? Calma, primeiro baixa a febre. Baixando a febre você vê, porque é muito comum isso, a criança na hora da febre fica, a gente também fica assim, né? Fica moadinho. Então, na hora da febre a gente fica caído. Deu o medicamento funcionou, baixou a febre, chegou para baixo de 37, como é que ele tá? Nossa, doutor, ele ficou ótimo, baixou a febre, nem parece que tá doente. Falei, opa, isso é um bom sinal. Na hora da febre tá caído, mas e passou a febre, como é que tá? Então, sempre a gente tem que olhar entre as febres. Se ele não estiver bem, continuar moadinho, mesmo com a febre mais baixa. Aí isso é uma questão de importante, que a gente tem que considerar. Se a criança continua muito caída, mesmo após a febre, vamos ver, ele tá conseguindo beber líquido? Então, é isso que a gente vai avaliar. Então, primeira coisa é febre. Segunda coisa é respiração. A gente sabe que muitos vírus da infância são vírus respiratórios. Então, a criança tem secreção nasal, tem muito catarro, né? A gente tá vendo muita bronquiolite, porque os vírus, eles estão invasivos, eles chegam nos brônquios e causam broncoespasmo. Como se fosse uma asma, né? Não é a doença asma, mas é como se fosse. Você tem broncoespasmos. Então, chama de bronquiolite por isso. Chega no brônquios, bronquíolos e dá constrição e dá falta de ar. Mas na hora da febre não dá para avaliar isso. Eu tenho que passou a febre, como é que tá a respiração? A respiração tá ofegante. Então, a mãe tem que sempre olhar, por isso que eu falo sempre com as mães, olha para o seu filho. Como é que tá? Ai, ele tá cansado. Calma. Olha para o seu filho, olha para a carinha dele, para o rostinho. Ele passou a febre, como é que tá o rostinho dele? Ele tá alegre, ele tá olhando para você? Ou ele tá chorando?
A criança que tá chorando é uma criança que tá bem, tá brigando, tá reagindo. Poxa, não tô legal, que saco, tô doente, né? Tipo, tô doente, ai, sai daqui, não me pega, não fica me beijando, mãe, sai pra lá. A criança que tá bem, ela briga, né? É muito louco. Mas aí você falou uma coisa que eu acho interessante, né? Tem também o sinal respiratório, que é um sinal de alerta. Acho que depois da febre, a maior preocupação dos pais é em relação à respiração. Isso aí. Então, por exemplo, sei lá, baixou a febre e a respiração continua ofegante, tá mostrando aqui o pescocinho, o pescocinho, né? Que eu sempre falo, né? O pescocinho. Aquele pescocinho entrando, a costelinha entrando. Passou a febre, aí você vai ver. Porque na hora da febre, não tem jeito, todo mundo fica meio ofegante. Passou a febre, abaixo de 37, você olha lá, tá respirando ofegante. Você vai pensar assim, putz, será que ele tá com bronquiolite? Será que ele tá com broncoespasmo? Eu preciso ir pro hospital, porque ele pode estar precisando de oxigênio. Aí vem a segunda dica. Tá muito entupido? Porque se a criança está muito entupida, muito encatarrada, ela vai respirar mal. Ela vai... E você vai ter esse fator de confusão. Então, não necessariamente é o pulmão. É o pulmão. Então, o primeiro fator de confusão é a febre. Baixa a febre, porque na hora da febre nada funciona. Segundo fator de confusão é secreção. Primeiro, faz uma lavagem nasal, daquelas poderosas, que eu sempre ensino no consultório. Pega uma bisnaguinha ou seringa bem volumosa e faz quantas lavagens forem necessárias. É aquela lavagem de alto fluxo que eu sempre ensino. Até sair bem Até clarinha, sair, né? Clarinha de ovo. Saindo a secreção, você viu que o bebê ainda tá, né, às vezes obstruído, mas aquela secreção grossa, você fez a ponto de sair clarinha de ovo, agora ele tá desentupido. Agora a gente vai olhar. Então, saíram 2 fatores de confusão, a febre e a secreção, e o catarro. Tá sem catarro, pelo menos por enquanto, que você fez a lavagem nasal. Parou de chorar, porque também criança chorando, como é que você avalia que tá respirando mal? É óbvio, a gente respira e, na hora do choro, a gente dá aquelas respirações. Tá sem febre, tá sem catarro, e acalmou um pouco, agora você vai olhar. E aí, a barriguinha tá subindo muito, né? Partiu o hospital? Partiu o hospital. Então, nesses casos, assim, sem febre, sem catarro, sem choro, a criança tá calma, tá respirando bem, né? Sem tanto, tenta tirar a chupeta na hora, tirar os fatores de confusão. Tira a blusinha, gente. Olhar assim, sem ver direito, a gente tem que olhar e ver, né? Tira a blusinha e olha, como é que tá o peito? A criança tá... Você vê que ela tá até mexendo o corpinho para respirar, a barriguinha tá entrando, a costelinha tá entrando, o pescocinho tá... Então, aí é hora de levar pro hospital. Então, nesses momentos, tem que ir. Então, são esses 3 fatores que a gente tem que ficar sempre de olho. Tem mais algum outro ou esses são os básicos mesmo? Os básicos, nesse momento, são de respiração. Mas vem os fatores de hidratação, que são o segundo critério de hospital e não tem jeito, que é a hidratação. A minha criança tá vomitando. Nossa, doutora, ela tá vomitando, a cada meia hora ela dá um vômito. Ok, né? A gente às vezes tá doente, tá gripado, tá enjoado. E às vezes os pais ficam muito preocupados e dá aquela forçada, às vezes, no alimento, no líquido. A criança tá vomitando. Ok, vamos lá. Essa criança tá conseguindo ficar com água dentro da barriga? Às vezes você dá um suco, ela vomita o suco. Às vezes você dá uma comidinha, na sua cabeça é uma comidinha mais leve, mas nauseia e vomita. Mas quando você dá água de pouquinho em pouquinho, com parcimônia, a criança está conseguindo se hidratar? Ah, doutora, nem água. Eu dou água, ela vomita até água. Todo mundo teve um episódio desse na infância, que até a água vomitava, né? Chegava a água, voltava. E várias e repetidas vezes. Você tá ali em um período de 6 horas. Ela vomitou umas 3 vezes, mas conseguiu beber água, tomou água de coco, tirou uma sonequinha, acordou, vomitou, um pouquinho depois conseguiu beber água. Então, tá conseguindo se hidratar? Esse xixi tá legal? Mesmo que esteja um xixi mais concentrado, mais amarelinho, mas o xixi tá fazendo xixi? E se não estiver fazendo xixi? Ah, tá aí é hospital com certeza. Então, se a gente souber esses critérios direitinho, a gente vai menos na emergência e cuidar melhor. Então, não tem jeito, não adianta correr para uma emergência, não adianta correr só para falar com o pediatra. Você tem que olhar para o seu filho, olhar a carinha dele. Então, assim, você vai olhar, ai, doutora, vomitou, mas espera aí, espera passar o vômito. Lembra, pensa na gente, a gente tem que sempre pensar, quando você vomita, como é que você se sente? Você vomita, você fica meio mal, você fica meio, acabou de vomitar, você fica meio pálidozão. É normal que isso aconteça para a criança também. A gente, às vezes, acha que a criança vomitou e na mesma hora ela tem que estar alegre. Não, ela vai ficar meio amuado. Mas, assim, passou essa fase que ele tá meio... você deu água, conseguiu segurar a água? E aí, a boquinha tá rosadinha, tá brilhosa, o olhinho tá brilhoso. Porque a criança, quando desidrata, gente, ela toma
goles de água, vomita o gole. Toma outro gole, vomita. Então, são vômitos, a gente chama de vômitos incoercíveis. São vômitos repetidos, que a criança não consegue nem segurar a água no estômago. Né? E a criança tá o tempo inteiro vomitando, mesmo os goles de água. Aí você olha, a boquinha fica seca, a língua fica sequinha, o olhinho perde o brilho e a criança fica aquele olhinho mais empovado, mais assim. Você vê, agora tem que ir. Então, às vezes precisa ir para o hospital para tomar soro na veia, não tem jeito. Então, desidratação é outro item que não tem jeito, tem que correr para o hospital. Ótimo. Então, para fechar, vamos só recapitular aqui, que seria, então, a febre abaixo dos 2 meses, que tem que ter um sinal de alerta, correr. Febre que não cede. Após a febre ceder, continuar com sintomas de falta de ar. Prostração. Né? E o terceiro seria a desidratação. Que são as sequências de vômitos seguidos e que a criança não consegue se hidratar, segurar o xixi. Então, se for assim, partiu emergência. Partiu emergência. Você vê que são a minoria dos casos, né, gente? E contando, e junto com isso, tá sempre em contato com o seu pediatra, porque ele também vai te... Na hora do desespero, eu sei que a gente não consegue nem olhar, mas concentra, respira fundo e fala, peraí, não olha pro vômito, não olha pro termômetro, olha pro seu filho, como é que seu filho tá? A gente tem uma tendência a correr e falar assim, o termômetro, eu recebo até foto de termômetro às vezes, mas assim, e a criança, como a criança tá? Isso, né? As dúvidas são muitas, né? Eu imagino que quem tá em casa tenha essas dúvidas e muitas outras, então fica o convite para você. Se você tiver alguma outra dúvida em relação ao tema, a doutora Marissan responde para você aqui no nosso canal. Manda aqui no Instagram, manda no YouTube. A gente vai responder para vocês. Deixa a sua dúvida, faça seu comentário, compartilhe, siga a gente e a gente se vê no próximo programa. Isso aí. Obrigada.